A redução ou a minimização do atrito é importante para começarmos a termos uma ideia do conceito de inércia. O vídeo que eu vou mostrar nesse slide foi feito na Estação Espacial Internacional que está orbitando o nosso planeta. Nele, o astronauta empurra uma esfera e ela se move em linha reta até colidir com outra esfera em repouso. Essas duas esferas interagem somente quando colidem. Elas estão quase livres do atrito, pois ainda existe ar entre elas, afinal o astronauta precisa respirar. Mas o interessante nesse vídeo também é que as esferas não caem, pois a força da gravidade é mínima na Estação Espacial Internacional. Perguntas que encontraremos nessa aula serão as seguintes: o que acontece após a colisão? Se não houvesse a esfera em repouso, como seria o movimento da esfera que foi empurrada pelo astronauta? Então nós teremos essas questões, mas encontraremos as respostas a elas. Vejamos a inércia em um laboratório de física. Como não estamos na Estação Espacial Internacional, precisamos de uma superfície e carrinhos com rolamentos adequados para minimizar o atrito e observar o que a natureza nos diz sobre os movimentos livres de interações. Nos laboratórios didáticos de física, vamos utilizar um trilho de ar ou um colchão de ar. O ar serve como um colchão sobre o qual um objeto de formato conveniente pode flutuar sob o trilho. O atrito entre o objeto que se move e o trilho de ar é praticamente eliminado, mas não totalmente. O trilho de ar é um tubo onde uma das extremidades é fechada e na outra extremidade há uma bomba de ar. O ar escapa por pequenos orifícios, uniformemente espaçados, ao longo da superfície do tubo de alumínio. Um carrinho de alumínio, então, flutua praticamente sem atrito sobre esse trilho. Então, como na estação espacial, temos um carrinho em repouso e um carrinho em movimento. E há uma interação entre eles. Então, nesse vídeo, teremos as perguntas e as respostas que desejamos para essa aula. O que acontece após a colisão? Por que um carrinho que estava parado entrou em movimento? E aparentemente com a mesma velocidade do carrinho que colidiu com ele. A vantagem de se utilizar o trilho de ar ou colchão de ar é reduzir o atrito. Com o atrito reduzido, os objetos que se deslocam ao longo de um trilho horizontal continuam se movendo sem diminuir a velocidade. Isto será relevante para entendermos o conceito de inércia. Lembre-se que os objetivos dessa aula são estudar dois novos conceitos, o conceito de inércia e o conceito de momento linear. E para estudar esses conceitos, precisamos de superfície sem atrito, pois o atrito diminui a velocidade e não queremos isso. Como não temos trilhos de ar aqui nessa aula, vamos usar uma animação, que por sinal é bastante interessante, pois na animação podemos dizer que não existe atrito. Isso nada mais é do que um experimento pensado. Vamos ver o que acontece quando dois carros idênticos interagem um com o outro sob o trilho de ar, onde não existe atrito, como já disse. Esses carros são carros padrões, porque serão utilizados em outros experimentos para fins de comparação dos movimentos. Temos o carro padrão 2, em vermelho, em repouso, e é o carro padrão 1, azul, à esquerda e afastado do carro 2. Em seguida, vamos empurrar o carro 1 em direção ao carro 2. O carro 1 parte com uma velocidade constante de 0,60 metros por segundo em direção ao carro 2, inicialmente em repouso. A partir da colisão entre os dois carros padrões, é possível construir o gráfico da posição versus o tempo. Vamos gerar dois gráficos, da posição versus o tempo para o carro 1 e a posição versus o tempo para o carro 2. A velocidade do carro 1 é de 0,60 metros por segundo e a velocidade do carro 2 é igual a zero. O carro 1 vai partir com essa velocidade constante em direção ao carro 2, que está inicialmente em repouso, até que no instante de tempo t, aproximadamente igual a 1,5 segundo, há uma interação. E após a interação, o carro 1 permanecerá em repouso e o carro 2 partirá com a mesma velocidade do carro 1, de 0,60 metros por segundo. Note que esses carros têm um tamanho finito.
Cada um tem um comprimento de 0,1 metro. Então, o meio do carro 1 está na posição 0 e o meio do carro 2 está na posição 1 metro, significando que cada quadrado tem 0,2 metros. Isto é, os carros estão afastados um do outro por uma distância de 1 metro. Então, vamos analisar o gráfico da posição em função do tempo para cada carro. Observe nesses gráficos da posição em função do tempo que a interação ocorre em aproximadamente 1,5 segundos. Aqui para o carro 1 e para o carro 2. Note que o carro 2 está inicialmente em repouso, na posição 1 metro, e ele permanece em repouso até o instante da colisão. Por outro lado, o carro 1 sai da posição inicial, 0 metros, e vai para a posição final de 0,9 metros, quando há a colisão em aproximadamente 1,5 segundos. Após a colisão, o carro 1 permanece em repouso na posição 0,9 metros, o que nós podemos ver aqui. Resumindo, o carro 1 parte da posição x igual a 0, no tempo t igual a 0, e atinge o repouso na posição x igual a 0,9, no tempo t igual a 1,5 segundos. Num gráfico da posição pelo tempo, a inclinação da reta é numericamente igual à velocidade. Temos que a velocidade do carro 1 é constante. Veja que a posição do carro varia uniformemente no tempo. Esse movimento mantém a velocidade constante até que num tempo t de aproximadamente 1,5 segundos há uma interação. Após a interação, o carro 1 fica em repouso. Veja que a posição dele permanece em 0,9 metros. E o carro 2 entra em movimento com a mesma velocidade de 0,60 metros por segundo. Isso pode ser visto pelo vetor velocidade ou pela inclinação da reta no gráfico da posição em função do tempo. Esta inclinação da reta, que é ΔX sobre ΔT, vai fornecer a velocidade de 0,60 metros por segundo, que é a mesma velocidade do carro 1. ΔX dividido por ΔT será igual a 0,60 metros por segundo. Isto é, o carro se move com velocidade constante. Ao interagir, ele permanece em repouso e a velocidade passa a ser zero. Veja que a inclinação da reta tangente no gráfico x por t fornece a velocidade. Como essa reta é paralela ao eixo dos tempos, a velocidade é igual a zero. Durante a interação, não temos uma reta inclinada e muito menos uma reta paralela. Veja que temos aqui uma curva com uma concavidade para baixo. Nessa região temos a interação. O carro começa a desacelerar e essa aceleração tem um valor negativo. Veja que a concavidade da curva é para baixo. Essa curva surge porque o carro 1 começa a interagir com o carro 2. Então, há uma diminuição da velocidade que não é linear. Podemos dizer que a velocidade inicial do carro 1 é de 0,60 metros por segundo e sua velocidade final é igual a zero. Vamos analisar o gráfico da posição em função do tempo para o carro 2. O carro 2 está em repouso na posição x igual a 1 metro. Leia isso no eixo vertical. E temos uma reta paralela sobre o eixo dos tempos, indicando que ele está em repouso. Quando ele começa a interagir, o movimento não é mais livre e passamos a ter uma curva com uma concavidade para cima, indicando que ele vai ter um movimento acelerado durante a interação. Após a interação, temos uma reta inclinada nesse gráfico da posição em função do tempo, indicando que ele se move com um movimento que varia uniformemente no tempo, de tal forma que se eu calcular ΔX sobre ΔT, eu terei a velocidade do carro após a colisão, que é de 0,60 metros por segundo.
Após assistir esse vídeo, você deve ter percebido que houve uma troca de velocidades. O carro 1 passou a ter a velocidade do carro 2, que é 0. E o carro 2 passou a ter a velocidade do carro 1, que é de 0,60 metros por segundo.